TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem, nesta quarta-feira aqui, cumprimentando você que nos acompanha todo dia aqui pela TV Assembleia, no nosso horário já habitual, e você também que nos acompanha pelas ondas do rádio, lembrando que você ouve o Questão de Ordem diariamente, às 10 da noite, na FM Assembleia, 96,7, o mesmo Questão de Ordem da TV, também nas ondas do rádio, todo dia, às 10 da noite. Hoje, vamos falar de um assunto que foi tema de um webinar, um debate que foi realizado pela Unipasse, que é a escola superior aqui da Assembleia, do Parlamento Cearense. O webinar debateu o tema algoritmos, desinformação e abuso de poder nas eleições. Quem participou, quem deu a palestra, quem foi o conferencista desse evento, que aconteceu exatamente ontem, foi o doutor Rodrigo Martiniano, que está aqui comigo. Ele é o procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O doutor Rodrigo é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política. Ele também tem especialização em Direito Eleitoral, em Direito Processual Civil e em Direito Público. É o procurador-geral da Assembleia, professor universitário e é pesquisador do Grupo de Estudos Estado, Constituição e Política. Ele também é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e do Instituto Luso-Brasileiro de Direito Público. Doutor Rodrigo Martiniano, a partir de agora, aqui comigo no Questão de Ordem. Doutor Rodrigo, boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite a todos os ouvintes aqui da FM Assembleia, aos telespectadores da TV Assembleia. É sempre um prazer estar aqui com você, Renato. Muito bom recebê-lo, sempre muito bom. Sempre o senhor traz grandes informações. Vamos fazer essa reflexão, porque o senhor já participou, o evento já aconteceu, mas a produção o convidou exatamente para a gente difundir mais ainda esse assunto que é feito numa hora importante. Nós estamos aqui há algumas horas, né, alguns dias da realização das eleições. Sim. E desinformação, abuso de poder, tem tudo a ver com esse caldo, não é? A gente, inclusive, está observando as eleições nos Estados Unidos, né, meio perplexos. Eu até acho, doutor, eu quero até ouvi-lo, que a disputa é própria da democracia, né? A democracia não é uma disputa, às vezes, acirrada, isso é normal. Agora, o que me parece estranho é as denúncias, você cria, não é, factoides que, de certa forma, atingem o coração de uma coisa tão importante para os americanos, que é a sua democracia. Uma democracia tão importante, tão pujante, um país onde o povo participa de plebiscito, decide importantes questões, tudo ali na América é pelo voto, isso é muito importante. E, de repente, fica essa rusga numa eleição que ainda nem terminou, porque a apuração ainda segue, enfim, é uma coisa ruim, não é? Porque a gente espera uma disputa, pode até ser dura, mas fraterna. Verdade, né? Não é? Na hora que terminou, né, doutor? Pois é, assim, as eleições, para você ter ideia, Renato, foi divulgado, aí eu tenho acompanhado as eleições americanas aí, e foi divulgado que o Trump, ao longo do mandato dele, divulgou mais de 22 mil notícias falsas, né? Ou, não necessariamente uma notícia, né, mas alguma informação falsa, distorcida, né? Distorcida, né? Porque o conceito de, digamos assim, notícia falsa, de fake news, não necessariamente é aquela que é totalmente desprovida de verdade, mas você tem uma meia-verdade, ou uma verdade que é um tanto quanto manipulada ou trabalhada para, enfim, trazer aquele ouvinte dele, né, aquele destinatário dele, o que ele quer exatamente ouvir. E é isso que a gente tem observado, né, tanto nas eleições como também no próprio objeto que essas redes sociais têm de aproximar pessoas e também vender produtos, né? A ideia, na verdade, das redes sociais é aproximar as pessoas, mas também ganhar dinheiro com isso, né? Só que quando você coloca isso no universo político, no universo eleitoral, a coisa ficou um tanto quanto complicada, né? Então, o que a gente vê, não só nos Estados Unidos, começou essa onda mesmo, né? Você já viu isso na eleição do Obama, de certo modo, né? Uma participação maior
rede social, de internet. Foi a primeira, enfim. né, eleição com essa participação intensa. Sim, mas sem esse viés tão forte em relação a fake news, né? E o Brexit, você tem realmente uma disrupção maior, que aí é quando você começa a trabalhar essa ideia de mandar o conteúdo mais direcionado, que o pessoal da publicidade chama de micro-targeting, né? É aquele disparo certeiro, né? Onde você vai alcançar o público-alvo e alcançar naquilo que ele quer ouvir. Aí o pessoal está comentando sobre o chamado pós-verdade, né? E até se fala em pós-democracia. O que é a pós-verdade? A pós-verdade está lá no dicionário de Oxford, inclusive, né? É você, basicamente, ter um fato, mas não necessariamente acreditar no fato, e sim naquilo que você efetivamente acredita no que é o fato, né? Baseado nas suas emoções e sem considerar muito a razão, né? Então, essa é a pós-verdade. Não, é difícil a gente compreender isso num cenário em que estamos todos inseridos dentro das nossas bolhas. Então, quando a gente está dentro do Facebook, do Instagram, até do WhatsApp, a gente acaba se relacionando mais com quem é mais próximo de nós, né? E aí o algoritmo, que foi o tema da palestra de ontem, né? Ele faz com que essas bolhas se acentuem mais. Porque o algoritmo, ele trabalha dentro dessas redes sociais, sobretudo, né? Também em Google e outras ferramentas, para que a gente tenha o conteúdo o conteúdo que seja divulgado seja exatamente aquele que a gente quer receber. Quando a gente mistura isso daí com política, aí a coisa fica complicada. Agora, a gente teve até pouca, assim, por mais que tenha, ficou até pulverizada essa ideia de fake news e tal, e aconteceu sem dúvida nenhuma, mas na primeira eleição do Trump e no Brexit isso ficou mais evidente, né? Isso chamou mais atenção e agora talvez a gente está começando um processo em que as pessoas, agência de checagem de fatos, e as pessoas começando a ter uma consciência de que, de fato, há pessoas divulgando informações com finalidades escusas, tentando lhe convencer daquilo que não é verdade. Agora, tem pessoas que têm a capacidade de discernimento, de compreender que isso é prejudicial e ter essa capacidade de reflexão, capacidade crítica, e tem outro pessoal que não, que realmente vai naquela ideia da pós-verdade de o que importa é a minha crença pessoal, é o que eu imagino que é a verdade, não necessariamente o fato objetivo. Doutor Rodrigo Martiniano aqui comigo. Essa história da pós-verdade, doutor, é um negócio muito sério, porque, principalmente para a minha categoria, né, dos jornalistas, Sim, que trabalha com o fato, né? Quer dizer, a gente aprende, eu aprendi no curso lá da UFC, que o jornalista é escravo do fato, né? E hoje, o fato está sendo relativizado. Eu vou aqui dar um exemplo. Passada a eleição, quer dizer, ela não terminou ainda, está sendo contada, possivelmente iremos ter disputas judiciais nos Estados Unidos. Eu me lembro agora daquela eleição do Al Gore com o W. Bush, que foi até quase no limite da posse, né? A ponto dos Estados Unidos ter ficado ameaçado de ficar sem presidente. Não sei se esse vai ser o caso desta. Enfim, a justiça americana é que vai resolver. Mas, nessas bolhas que o senhor fala, começou a sair, aí as pessoas pegam as denúncias, né, do Trump, que não foram provadas, mas aí pega, por exemplo, noticiário de televisão, e depois do pronunciamento do Biden, já como presidente eleito dos Estados Unidos, e a grande imprensa no mundo dando, embora alguns líderes mundiais ainda estejam esperando oficialmente o resultado para se pronunciar, e aí na história dele aparecem alguns percalços que a imprensa escondeu na eleição, uma coisa. Então isso é complicado, quando a própria imprensa, por exemplo, uma falsificação de um currículo. Outra, ele pegou o discurso de um político e simplesmente fez um plágio sem dar nome à fonte. Aí você diz, isso é uma bobagem, mas vírgula, quer dizer, um político que vive de imagem, usa um discurso de uma outra pessoa que não é dele, não cita a fonte, falsifica um documento que é uma espécie de currículo. Este homem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, se essa informação tivesse sido divulgada antes da eleição, porque é uma informação mais antiga, isso não poderia ter mudado, mas aí há uma disputa de narrativas, né? O outro candidato também faz narrativa, mas, de qualquer maneira, a pós-verdade nos gera esse impasse, porque o que é a verdade hoje em dia com as redes sociais? A gente está exatamente nisso, né? Nessa disputa de narrativa. Tem
Um fato, como é que eu me posiciono em relação, por exemplo, para a política do ponto de vista socioeconômico global em relação à China? Os Estados Unidos têm essa ideia de que ele é preponderante, né? E a gente observa a China crescendo, 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 crescendo. E o discurso do Trump de colocar a América em primeiro lugar, para o americano médio ali, é uma coisa muito importante, porque ele se vê ali numa situação em que a China ganhando um protagonismo mundial, né? Mas ele não entende, às vezes, que dentro do cenário, a China forte para o que ela produz, às vezes não compete tanto com os Estados Unidos, com o que ele produz, né? E às vezes o que é produzido lá gera até mais emprego nos Estados Unidos. Então, assim, as narrativas, né? Há um fato, né? Há um fato que a China cresce, há um fato que a China, de fato, consegue hoje produzir o que outrora não produzia, que de fato está realmente alcançando a tecnologia. Que você tem, por exemplo, até o TikTok, uma disputa agora no TikTok para ser americano. É chinês, né? É chinês, né? Mas o pessoal querendo que seja americano, exatamente porque os Estados Unidos estão com esse protagonismo na área da tecnologia, relacionado, sobretudo, também aí essas redes sociais, e não querem mudar isso daí. Quando você vê um TikTok tomando o patamar que ele estava tomando, né, alcançando um público maior, já desperta bem. Nós temos hoje, quando você pensa em Facebook, veja a complicação, Renato. Se você pensar, se o Facebook quiser manipular uma eleição, ele consegue. E quem controla o Facebook? Quem consegue controlar os engenheiros do Facebook? A discussão sobre isso é muito difícil. E quando a gente está nessa guerra de narrativas, quem tem um monopólio sobre a informação, que chega a você, e hoje as pessoas não se informam mais pelas mídias tradicionais. Tem estudos sobre isso, as pessoas passam muitas horas por dia, às vezes 10, 12, 16 horas por dia na frente de um smartphone, né? Recebendo Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então, a capacidade que essas instituições têm de manipular informações ao sabor dos seus interesses é muito grande. Então, eu dou só um exemplo, né? O TikTok, quando estava crescendo, o pessoal, opa, isso aqui tem que ser americano, não pode ser chinês. Porque isso aqui me incomoda, né? Então, o fato é, a China cresce, produzindo o que ela hoje produz, e esse crescimento, às vezes, é mais, a depender da sua narrativa, do seu pensamento, pode ser mais positivo para os Estados Unidos do que negativo. Ou não, aí vai depender da narrativa. Não, está roubando emprego aqui, eu poderia estar produzindo um boné aqui, nos Estados Unidos estou produzindo um boné na China. Até circulou um vídeo, né, o Trump falando sobre isso, não sei se você viu, circula no WhatsApp essas coisas, né? Um vídeo do Trump fazendo discurso exatamente disso, que tem que trazer os empregos para os Estados Unidos, deve estar na China, e aí o cara estava lá com o boné do Trump, abriu o boné e estava lá, Made in China. Made in China. Né? Então, às vezes esse tipo de produto estimula o comércio mesmo, de produtos de menor valor agregado. Agora o que ele está querendo lá vender é iPhone. Então, assim, qual é o valor do iPhone, qual é o valor do boné? Então, aquela economia, às vezes, de circular mercadoria de menor valor agregado, às vezes é mais importante para a economia local deles do que eles quererem produzir aquilo lá, entendeu? Então, assim, esse jogo de narrativa, de fato, ela vai para as redes sociais, vai para os mecanismos de busca, quando você pesquisa sobre aquele assunto. E, para mim, um risco maior, né, para a democracia, para as instituições de modo geral, é como é que eu faço e se é possível controlar, de alguma forma, isso daí. Essa é a pergunta que eu iria fazer, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Martiniano aqui comigo, que é procurador-geral da Assembleia, e ele, que inclusive integra um grupo muito interessante que debate, um grupo de estudo, debate Estado, Constituição, Política, né? E é especialista na área de direito eleitoral, etc, etc. Teoria política, ele tem mestrado, inclusive. Mas, doutor Rodrigo, essa é a grande pergunta. Como se controla? Porque o que a gente está vendo é que o impacto das mídias tradicionais é cada vez menor. Se a gente vê as pesquisas, cada vez menos as pessoas se informam pelas mídias tradicionais, embora as mídias já tenham se diversificado através de programetes, podcasts, porque ninguém fica mais olhando televisão, mas você está com o seu celular e está toda hora sendo bombardeado. O senhor citou aí que o Facebook ele tem uma capacidade de influenciar. Enorme. Como controlar isso? Porque o senhor falou de desinformação, abuso de poder. Como é que a gente caracteriza abuso de poder, por exemplo, em eleições, diante dessas ferramentas? É um negócio muito complexo, porque complexo. O mundo hoje está num toque, né? Quer dizer, eu tenho filhos que praticamente
seguiu por informações. Eu tenho uma filha que, desde que eu conheço, ela sempre foi de web. Todas as informações recebem de web. Quer dizer, essa geração Y chamada, ela não está aí. Eu acho que ela nunca pegou nem num jornal. E é muito rápido, né? Hoje a informação circula, a sociedade da informação hoje, né? Circula muito rápido. Muito rápido. Eu vou citar um fato que ainda está sob investigação, né? Mas quem assistiu, né, e até recomendo que assista, um documentário chamado Privacidade Hackeada. Se não assistiu, Renato, vale a pena assistir. Está no Netflix. Privacidade Hackeada. Privacidade Hackeada vai explicar e o Facebook foi, inclusive, investigado também, né? O Mark Zuckerberg foi fazer depoimento no Senado, tal, enfim. Mas o que se investiga é que o Facebook vendeu os dados que tinha para uma empresa chamada Cambridge Analytica. E a Cambridge Analytica, que tinha a participação do Steve Bannon e etc., ela conseguiu, analisando os dados, fazer o que eu já falei aqui no começo, que é o microtargeting, né? Direcionar a propaganda para aqueles público-alvo, né? A gente sabe que, e já se percebeu isso, inclusive na eleição do Bolsonaro aqui, que para eu ganhar uma eleição eu não preciso alcançar todo mundo. Não. Eu preciso alcançar uma parcela do eleitorado que vai ser suficiente para que eu me eleja, né? E aí, nos aspectos ideológicos, você vai ter um grupo cativo de um lado, um grupo cativo do outro lado e uma zona no meio que é influenciável. Que é o centro, é chamado. Então, essa zona do meio foi o objeto da Cambridge Analytica para fazer direcionamento dessas notícias que tinham, enfim, a finalidade de denegrir alguém ou enaltecer as qualidades de um outro, né? Isso para a eleição do Trump e também começou o experimento disso aí no Brexit, também foi para a eleição do Trump. É o que se fala no documentário e várias pessoas que integravam a própria Cambridge Analytica era que estavam denunciando, fizeram essa denúncia, né? Se é verdade ou não sabemos, que está em apuração. Mas a minha preocupação é, imagina a situação de alguém que consegue ter acesso, como de fato o que diz esse documentário aqui teve, a todos os dados que nós temos disponíveis lá no Facebook. Se diz que com 50 curtidas que você dá no Facebook, o Facebook conhece você melhor do que você mesmo, né? Então, imagina isso num cenário político. Então, é dificílimo o controle. Isso, é dificílimo o controle. Agora, eu tenho Facebook, Instagram e outras redes sociais de interação social que, de certo modo, têm evoluído. O Facebook já tem, digamos assim, tirado do ar uma série de perfis falsos. O Twitter também, uma série tem conseguido fazer isso. Os robôs, né? Os robôs e tal, então tem conseguido derrubar essas contas falsas. Tem conseguido, porque no Facebook, no Instagram e no Twitter tem a possibilidade de você denunciar o conteúdo, né? Então, se aquele conteúdo de fato é sensível ou realmente é falso, você tem como denunciar. E ele analisa, tem uma equipe para analisar isso, e eles retiram o conteúdo. Então, vez por outra, você vê alguém postando alguma coisa, conteúdo retirado, conteúdo falso, enfim. Então, está havendo uma evolução nessas plataformas. O que é positivo. Não evita, mas minimiza. Agora, é importante também como vai se fazer a medição do que é falso, né? É difícil também. Porque isso é uma espécie de censura, né? Quer dizer, é muito delicado. é muito delicado. É muito delicado, né? Então, assim, eles têm como se fosse uma agência de secagem de fatos interno, né? Para verificar aquilo ali se é verdade ou não. Porque pode ser uma mera opinião sobre um fato, que aí opinião é opinião. Opinião é opinião. Ou um fato realmente equivocado. Você dizer, sei lá, como o Trump falou, que as eleições foram fraudadas. Ele foi tirado do ar, inclusive. Durante a fala dele, né, os noticiários interromperam para dizer que isso não era verdade. Porque ele não deu elementos. Então, quer dizer, você não pode ficar alimentando uma suspeita de fraude sem elementos. Se ele tem os elementos que ele apresente, já está passando da hora de apresentar. Ele poderia até dizer que eu suspeito que há fraude. Aí, ou então diz, olha, eu estou levando aqui, entregando as provas. Ou então suspeito uma opinião. Eu tenho uma suspeita de que o voto dado assim assado foi fraudulento. Mas ele não disse que suspeita. As eleições foram fraudadas. Né? Então, assim... Estão me roubando. Ele usou o termo roubar. Estão me roubando. Então, assim, isso é complicado. Então, isso daí, tem como eu dizer que isso daí é falso. Né? Então, isso é um fato. Né? Quando é opinião, não. Mas é muito sensível. Então, até porque, né, doutor, nós estamos falando dos Estados Unidos, que é um país sério, é um país onde as instituições funcionam, onde o Poder Judiciário, ele funciona, onde tem um FBI que investiga. Então, você não pode ficar supondo e brincando com a credibilidade do processo eleitoral, que tem seus problemas lá, como tem em todo canto, tem aqui. Tem. Mas eles construíram uma nação em cima
E a gente viu que falta faz um Tribunal Superior Eleitoral Que não no tem país, lá. né? Não tem, Não né? tem Então, cada estado tem sua própria legislação eleitoral, né? Aí que se complica num negócio desse. Tem estado que pode correio até a data tal, enfim, aí tem um que tem urna eletrônica, tem outros que não tem, a maioria não tem, né? Eu acho que essa eleição, inclusive, talvez sirva para que os americanos discutam no Congresso lá, pelo menos para as eleições presidenciais, são uma eleição nacional, um sistema de apuração diferente e, pelo menos, um controle de algum órgão do Estado americano. O pessoal está brincando com isso. Como é que o pessoal manda para o espaço um astronauta e faz uma eleição Porque tudo bem, os jeito, estados têm sua autonomia, isso não vai mudar nos Estados Unidos, que é uma conquista deles. Lá. Sim. Mas na eleição presidencial, tinha que ter algo, porque a gente Uma legislação nota que é muito federal, bagunçado aquilo ali. Né? Uma legislação federal para ser uniforme, né? Porque, Exatamente. às vezes, uma legislação estadual pode impactar na eleição de um presidente que é para todo mundo. Exatamente. O presidente não é para aquele estado. Exatamente. Né? Mas aí, voltando, Renato, as redes sociais em si, Facebook, Instagram, Twitter, essas ainda têm alguma espécie de controle, de checagem de fato. Algum controle, até porque a gente comenta, a gente denuncia e tal. Minha preocupação maior é o WhatsApp e o Telegram, né? E esse aplicativo de mensagem instantânea, né? Porque aí Isso eu não conheço, eu não tenho. o Telegram, eu já falar do Telegram também. É a mesma coisa do WhatsApp, mas tem algumas funcionalidades interessantes. O WhatsApp não tem como controlar. Primeiro porque o dono do WhatsApp, que é o próprio Facebook, não tem como entrar na sua conversa para dizer isso é falso. Não pode. Não tem como, né? E eu não tenho como denunciar uma conversa dentro de um grupo como falso também, porque invade a privacidade. Então, assim, no WhatsApp e no Telegram é praticamente impossível. A única forma que você tem de combater é o quê? É com uma pessoa bem informada. Eu, inclusive, doutor, que vai prestar informação. Eu participo de poucos grupos, porque são tantos grupos que a gente não vai fazer outra coisa na vida, a não ser ficar apagando. E dos grupos que eu participo, as pessoas, inclusive, pelo fato de eu ser jornalista, me checam. Renato, isso aí é verdadeiro? Aí eu dou uma checada e digo, rapaz, é fake. É Pois fake. Mas às vezes eu não consigo ainda bem que alguém pergunta, né? Mas ainda, às vezes eu não consigo achar. Eu digo, olha, não, sinceramente não sei. Acho uma informação um pouco suspeita, mas eu não posso afirmar aqui que é fake. Rapaz, quando alguém recebe alguma informação sem a fonte, rapaz, cadê a fonte disso daí? Quantas informações todos nós não recebemos no WhatsApp sobre uma cura milagrosa do Covid-19, né? O médico alemão não sei aonde fez uma isso e fala aquilo. de um médico, não sei da, né? Pois é, e aí aquilo ali estão escondendo, abafando, porque querem que o Covid avance mesmo e tal. Então, isso é terrível. No WhatsApp não tem como controlar, a não ser quando você tem. Porque na eleição, desde a eleição passada, muita gente saiu de grupo de família, saiu de grupo de amigos, E outra etc. coisa, viu, doutor? Para ficar na sua bolha. Essa questão da bolha. Porque Então, eu, por exemplo, eu tenho um grupozinho, só eu tenho uma bolha, realmente. Mas eu tenho um grupo que é o meu termômetro. Um grupo que é pessoas totalmente diferentes de mim, mas que eu fico observando ali, né? O que é que essas pessoas estão conversando entre si. Um experimento pessoal. Eu, inclusive, participo de um grupo em que se manipula a pesquisa. Você pega um instituto conhecido, Papabuibope, Papapê, ou então Big Data, que está também fazendo pesquisa. E aí eles montam um gráfico no mesmo perfil que eles estão divulgando, só que alteram os números. Aí eu digo, gente, esses números aqui estão diferentes. A pesquisa oficial saiu publicada no jornal tal. Isso aqui, cuidado. Tem um registro sem entrar aqui no mérito de quem está na frente, mas esse número aqui estão equivocados. Quer dizer, as pessoas. Aí é como eu digo, o WhatsApp é esse caldo aí. O Telegram é diferente, assim. O Telegram é igual ao WhatsApp, ele funciona da mesma forma, mas o Telegram está indo agora para uma onda que eu acho interessante. Inclusive, eu estava checando, antes de entrar aqui no ar, checando o meu Telegram, que eles criaram como se fossem grupos, certo? Eu tenho uns grupos no Telegram para divulgação de informação. Então, eu tenho uma notícia para soltar, em vez de eu soltar lá no Facebook, no Instagram, eu solto no Telegram porque eu sou notificado daquela notícia, né? Então, é uma rede, também está virando uma rede social para você também ter grupos, né? Só que não necessariamente nesses grupos você interage. Algum mediador solta a informação, solta uma notícia, no meu caso aqui eu tenho canais de informação, solta uma notícia e a gente se informa, né? Até agora, nesses que eu estou, não tem notícia fraudulenta nem nada disso. São realmente conteúdos de qualidade. Mas é possível também, e eu vi isso na eleição, certo? Eu já falava sobre abuso de poder na eleição. Na eleição, candidatos formando esses grupos para pulverizar a informação. Nessa eleição? Nessa eleição. Então, eu sou do Planalto Ayrton Senna. Então, vou formar o grupo aqui do Planalto Ayrton Senna para apoiar o candidato tal. E aí, naquele grupo, você vai circular informação. Informação que não é só proposta, né?
é aquelas informações também caluniosas. Enfim, Denegrir, etc. denegrir os adversários. Então, assim, isso aconteceu nessa eleição. Não sei se a efetividade disso, se há a Justiça Eleitoral realmente não acompanha, porque não tem como acompanhar, certo? Mas isso foi feito nessa eleição. Segmentou-se. Veja que estratégia eleitoral de publicidade interessante. Alguns candidatos conseguiram segmentar público, né? Do bairro tal, ou do colégio tal, do mercado financeiro. Segmenta um público e direciona a sua publicidade exatamente de acordo com a necessidade daquelas pessoas, né? Então, se eu estou na aldeota, vamos formar um grupo de moradores da aldeota aqui. Quais são os interesses políticos do pessoal da aldeota? Esse. Qual é o da Granja Lisboa? E por aí vai, né? Então, assim, eu consigo segmentar a Isso aí informação. seria uma estratégia até inteligente, desde que você Seja fosse positivo. trabalhar com uma coisa construtiva e com informação verdadeira. Claro, querendo isso. construir em cima de uma plataforma. Aí seria interessante. Seria ótimo. Mas não para fazer Mas não é o que acontece na prática, né? Esse é o grande problema, Renato, que eu vejo, porque, de fato, não tem como você controlar. A não ser que tenha alguém lá dentro que diga, opa, isso aí não é bem assim. Então, a gente tem que ter uma educação mais libertadora, como dizia o Paulo Freire mesmo, porque se você não tem essa educação mais libertadora, com capacidade crítica de analisar o conteúdo, de simplesmente estar acreditando naquilo que está sendo lhe passado, você vai, de fato, votar errado. E é o que eu fiz a Cambridge Analytica, quando buscou exatamente os indecisos. Porque sabe-se que tem um núcleo certo de um lado, certo do outro, e tem aquela zona no meio ali que pode ir para um lado ou para o outro. E aí que vem e o as abuso de pesquisas poder. mostram, né? Os percentuais de pessoas que admitem que podem mudar o voto, etc. Então, eles buscam exatamente esse público. Aí que está ainda... Está indeciso. Indeciso. Está indeciso. Então, e aí vem a questão do abuso de poder. O direito eleitoral tem estudado que eles estão chamando de abuso de poder algoritmo. Que seria o abuso... Já está na lei, doutor? Não. Na verdade, está e não está. Né? Qual seria a redação ideal da lei? A nossa lei das inelegibilidades estabelece o seguinte, que você pode ter o seu registro cassado, ser declarado inelegível se você praticar abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade e abuso no uso de veículos ou meios de comunicação. Que aí entra o caso aí. Que aí poderia, né, a depender da sua interpretação, entrar o abuso de poder pela utilização indevida dos algoritmos. Então, se eu estou manipulando dados, se eu tenho dados ali, e eu consigo direcionar uma propaganda específica para um grupo com desinformação, que a propaganda na Você internet... aciona a justiça obriga aquela rede a passar os dados. Isso acontece também, né? Como é que funciona a propaganda eleitoral na internet? Eu sou candidato com a ligação ao partido político, eu posso patrocinar uma propaganda e não tem problema nenhum, isso é lícito. Desde que ela seja positiva. Positivo. Eu não posso pagar uma propaganda na internet para denegrir uma pessoa, para desinformar. Da mesma forma, a pessoa física ela pode fazer sua propaganda na internet sem problema, mas ela não pode patrocinar. E, teoricamente, também tem que ser positivo. Claro. Mas o que acontece, na verdade, é que, tudo bem, eu não estou vendo links patrocinados indevidos, mas a gente viu nessa eleição perfis, inclusive, de candidatos que caíram por divulgar notícias fraudulentas. Né? Caiu o perfil inteiro. Até acho errado, devia cair só a notícia. Por algum erro lá, até reformaram as decisões, por algum erro tiraram foi o perfil inteiro do candidato, de alguns candidatos. Tá? Mas o certo é tirar a notícia. Né? Mas aí já circulou, né? Não tem o que fazer. E o direito de resposta na internet ele é difícil, né? Porque... É muito complicado o direito de resposta. O direito já de foi, resposta, né? Já circulou. Então, você desmentir é muito difícil. Então, o que acontece na prática é tirar o perfil, não tem, basicamente, direito de resposta na rede social para você expor as suas razões O ali. estrago, quando ele é feito, para ele ser remediado, é muito complicado. É difícil. Mesmo com a contra-informação, com a qualidade de tudo, você não consegue tirar... Isso vai ser um aprendizado, né, doutor, que nós vamos ter que nós estamos aprendendo, mas assim, o que eu vejo, Renato, é que as pessoas têm muito pouca capacidade crítica. Né? Assim, nesses meus experimentos aí de participar de grupos de pessoas que pensam diferente de mim, eu vejo claramente isso. Alguém posta algo absolutamente absurdo para uma pessoa normal, de normal entendimento, não precisa ser de um lado ou de outro, do espectro ideológico. Mas naquelas bolhas que estão a favor ou contra, elas compram. Pois é, compra aí de uma forma agressiva, muitas vezes, entendeu? De uma forma que, se você pensa, tratando quem pensa diferente como inferior ou como um idiota, entendeu? Então, é dessa forma. Então, certas pessoas absorvem aquilo ali e acham que tem que pensar igual, porque senão você vai ser o idiota, entendeu?
Então, é muito difícil para pessoas que têm pouca capacidade crítica entenderem que aquilo ali, na verdade, é falso. Né? Agora, estou aqui com o doutor Rodrigo Martiniano. Nessas eleições em particular, eu tenho acompanhado geral, né, o movimento, uma campanha diferenciada por conta da pandemia, né, é proibido aglomerações, etc, etc, etc. E eu tenho acompanhado mais ou menos que os candidatos estão tentando ser criativos, né, para atingir o eleitor. Mas como impacto? Eu ainda estou vendo, por exemplo, o programa eleitoral, eu vejo que ainda ele tem impacto, principalmente Sim. aquela inserção. Sim. Não aquele horário fechadão, mas a inserção que pega você dentro do seu carro, ouvindo uma emissora, etc. Eu acho que ele ainda tem um impacto muito grande. Quer dizer, tanto tem que a disputa pela formação de coligações ela ainda é muito forte. Para garantir tempo. Para garantir tempo. Eu concordo, eu acho que a inserção ela tem mais valor, do que o programa fechado. E atinge, sobretudo, as classes mais humildes, né, que tem TV aberta, porque quem tem condição hoje tem o Netflix, tem uma TV a cabo, não assiste TV aberta, então não vê a propaganda na TV, mas mesmo quem está numa classe mais privilegiada, escuta rádio. Né? Então você vai ver a propaganda no rádio. Agora, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que desde 2006 a legislação eleitoral vem mudando para reduzir propaganda. Então hoje, cada vez mais, a gente tem dificuldade em saber quais são as propostas de candidato. Se reduzir o tempo de TV, se reduzir o tempo de propaganda, tanto em sessão como de TV também, de rádio, enfim. Hoje você tem pouca gente trabalhando na militância porque você reduziu os custos das campanhas, de modo que as pessoas estão achando que tudo se reduz hoje à rede social e o WhatsApp. E muita gente, a gente tem uma realidade no Brasil da exclusão digital. Então, muita gente, a gente imagina que, por viver talvez até na nossa bolha, que todo mundo tem acesso, mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, uma parcela significativa da população não tem acesso. Então, a gente não pode pensar que a propaganda pode ser feita, a propaganda eleitoral, tão somente por rede social. Quando você imagina que, somando tudo, né, a diminuição do tempo de campanha, que antes era 90 dias, hoje é cerca de 45, você reduziu pela metade. E com a redução, não que eu seja favorável a showmício, pirotecnias, mas quando você vai reduzindo paulatinamente os meios de propaganda eleitoral e o tempo, qual é a consequência disso? Que é muito mais fácil quem já está no poder se perpetuar. Claro. E é muito mais fácil, por exemplo, um grande como Renato Abreu, que é ser candidato a vereador, é muito mais fácil o Renato Abreu ser eleito do que Rodrigo. Porque Renato Abreu está aqui toda hora, todo mundo assistindo, dando grande audiência na TV Assembleia. Então, assim, é muito mais fácil. Exatamente. Quem já tem mais visibilidade. Né? Então, assim, quem já tem mais visibilidade já vai com uma vantagem enorme. Né? Então, você acaba que tem um dos princípios da justiça eleitoral, do direito eleitoral, que é a igualdade de armas. A gente sabe que essa igualdade ela nunca vai existir, mas do jeito que tem sido construído desde 2006 no Brasil, com essa redução paulatina dos tipos de propaganda e do tempo da propaganda, você vai cada vez menos, ao menos enxergar, tendo a possibilidade de mudanças efetivas, de realmente você ter novas lideranças surgindo, porque você não consegue, salvo uma ou outra exceção que acontece. Mas agora, é muito difícil. Doutor Rodrigo, estou aqui com o doutor Rodrigo Martiniano, o senhor citou aí aquela denúncia que envolveu o Facebook, inclusive o Mark Zuckerberg, ele teve que prestar esclarecimentos, no Senado. Porque teria vendido dados, e isso é um absurdo, né? Quer dizer, sim, é um absurdo. Eu estou na rede social e o cara pega meu dado e vende para alguém que quer vender publicidade e tal. A nossa sociedade, ela é segmentada, né? As emissoras de rádio, por exemplo, quando surgiu o FM, ele começou a segmentar e hoje você não tem uma audiência geral, quer dizer, a rádio X, aquela rádio que toca juventude, aquela mais povão, aquela outra mais soft, público mais adulto. Então você segmenta. Infelizmente eu não vi, e eu acho que é um equívoco da propaganda, principalmente dos candidatos majoritários, o vereador não é mais difícil, mas o majoritário, ele poderia fazer uma propaganda segmentada. Já que ele manda o spot para a rádio tal, aquela rádio tem um público, a rádio X tem outro público. No entanto, eles mandam a mesma propaganda. Eu acho que isso mas a legislação eleitoral, assim, não sei se não permite, né? Você tem, isso está errado. Você tem inclusive a TV e a Rádio Assembleia foram geradores da propaganda. Né? Você manda para um que gera para todas. Né? Então, assim... Não, mas estou falando do geral, dos spotzinhos, né? Eu concordo, eu acho que você poderia ter... Porque eu tenho um candidato, eu sou candidato a prefeito, então eu tenho propostas
para o eleitor que, por exemplo, mora aqui no segmento aqui, Meireles, etc. Tem algumas rádios que têm forte audiência penetração. aqui. Então, eu direciono a propaganda para lá. Para o pessoal lá do Bom Jardim, etc., que prefere aquela rádio que toca mais o forró, né? Já é um outro tipo de propaganda. O Trump... Isso acontece na rede social, né? Mas não acontece nessa... Né? Porque eu acho que essa é uma lacuna, porque você atinge o contingente das pessoas que estão ali ouvindo rádio segmentadamente, gosta daquele tipo de rádio, o outro já gosta do outro tipo de rádio. E, no entanto, a propaganda ela é padronizada, eu acho. Essa é a grande vantagem da propaganda da rede social. Eu não sei se você já fez uma propaganda na rede social, eu já fiz para testar, né? Então, você vai lá, quer fazer um link patrocinado para divulgar alguma coisa, qual é o seu público-alvo? Da idade X, a idade Y, é da região geográfica X ou Y. Então, você diz exatamente qual é o público que você quer atingir. Eu acho que seria uma alternativa interessante isso. Quando a propaganda é positiva, quando a propaganda é para construir, é de fato para mostrar a proposta do candidato para aquele determinado setor, eu acho que é muito positivo. Agora, o problema é a deturpação disso e a falta de controle. Porque na propaganda, no rádio e na TV, você consegue um direito de resposta que é menos complicado do que na rede social. Mas você consegue. Na rede social não dá. Na primeira eleição do Trump, né, tiveram aqueles problemas negócio da Rússia, etc., que terminaram não sendo provados, enfim. Mas amigos meus que moram nos Estados Unidos revelaram, enquanto as pesquisas estavam dando, por exemplo, a Hillary naquela eleição no crescente, o pessoal tinha um eleitor silencioso que estava comprando a ideia do Trump, porque o Trump fez isso. Ele pegou uma equipe de marketing e direcionou falas para aquele público. Segmentado, exatamente. Vendendo a ideia de América para os americanos, que construiu o que chama-se hoje aí do trumpismo, né? Você vê que tem muita gente comprando a ideia de que a eleição foi fraudada, isso sem prova nenhuma. Por quê? Porque se abraçaram com a ideia, né? E ele ganhou aquela eleição exatamente vendendo um conceito para públicos segmentados. Eu acho que essa é a tendência hoje das grandes eleições nacionais, como inclusive aqui no Brasil, que daqui a pouco teremos eleições presidenciais de 2022. Mas com as redes sociais. Essa é a tendência, é o que foi feito no Brexit e é o que foi feito na eleição do Trump que é aquela estratégia lá que o pessoal atribui ao Steve Bannon, né? Isso. Uma estratégia que foi vencedora, de fato. Então, na verdade, a primeira eleição do Trump, porque o pessoal atribui a vitória dele à baixa participação do eleitorado no voto, né? Então, essa eleição, inclusive agora, foi o recorde, muita propaganda, né? Para que você fosse votar, independentemente em quem fosse votar, mas que você votasse pelos Correios, né, que é a grande contestação do Trump aí. O voto, embora ele votasse pelos Correios, né? E é engraçado isso. Eu acho esquisito agora a votação no Correio. Eu acho esquisito também, mas o próprio Trump votava pelo Correio e ele questiona a legitimidade. Uma contradição muito enfim, mas é admitido lá. Se é admitido, não dá para questionar, né? Está dentro da lei. Então, eu acho muito estranho aquilo ali, muito estranho, mas... Enfim, eles... Eu acho que você quer votar, mas vá votar no dia da eleição. Mas a gente tem nossa realidade cultural é bem diferente, totalmente diferente. Se eu for perguntar a alguém lá na Suíça se ele confia no cara que conta o voto, ele vai dizer, como assim não confiar? Né? Nessa eleição brasileira, por exemplo, eu acho interessante o Tribunal Superior Eleitoral, ele estabeleceu algumas nuances para facilitar a votação e não aglomerar. Como? A eleição começa 1 hora antes, 7 horas, de 7 às 10, o pessoal mais idoso vai ter a prioridade de voto, exatamente. E o perfil como eu, que não tem vota tarde, para não aglomerar. É uma estratégia, mas a votação é no dia. E ainda bem que a eleição é municipal, né? Que é só 2 candidatos, você tem que votar, então é mais fácil. É mais fácil, que é rápido, a votação é rápida. Mas eu achei essa estratégia do TSE muito interessante para você garantir uma grande presença eleitoral. Eu sei que muita gente pode não querer ir, tem gente ainda que está em pânico com esse negócio do Covid, mas eu acho que com a campanha que está sendo desenvolvida do voto, como a eleição municipal, ela diz muito, né, dessa questão da disputa da cidade, é uma eleição... mas mesmo assim, eu acho que a abstenção vai ser muito alta. Muito perto da casa das pessoas, né? A abstenção, se for observar, a abstenção na própria eleição presidencial passada já foi muito alta. Já foi alta. Né? A tendência é que nessa eleição também seja alta, né? Até porque o pessoal começou a descobrir que a multa é de R$3 e pouco. Né? Então, a sanção é uma coisa... A sanção é muito pequena, então a gente tem quase um voto facultativo, porque R$3,50, tudo bem que tem certas pessoas que não têm nem condição de pagar um vale transporte, é muito. Mas, no geral, R$3,50, para uma pessoa esclarecida, ele às vezes prefere pagar aquela multa do que se arriscar e votar, né? Mas a ideia que foi divulgada agora nos Estados Unidos, muita força, é da importância
do exercício da cidadania. Que lá o voto é facultativo. Lá é facultativo, a importância do exercício da cidadania, né? Como é importante você definir o destino da nação. Então, ó, você quer escolher esse candidato e ter as consequências, ou esse aqui e também ter as consequências dependendo do tipo de governo, né? Então, as pessoas têm que entender que a quem escolher tem consequência para ele, né? Claro. Então, a cabo eleitoral do Biden lá foi o coronavírus. Sem dúvida. Se não houvesse o coronavírus, a expectativa da vitória do Trump era de 70%. Porque o coronavírus, aquela questão do George Floyd também. Do Floyd, a morte pelos policiais. Porque a economia americana estava em franca ascensão, pleno emprego, o corona e a forma meio destrambelhada como ele tratou, quer dizer, isso foi fundamental. Determinante, né? Determinante. Por mais que o mercado até estava gostando do Trump, ele começou a perceber também que, às vezes, um tweet do Trump envolvia um caos total nos mercados, né? Então, assim, o mercado, de modo geral, ele gosta da estabilidade, né? Então, assim, quando você teve o pessoal... Você pode ter suas posições ideológicas, mas... você vê a Bolsa subiu essa semana quase 10% com a eleição do Biden. Por quê? Porque o Biden, não que o mercado goste do Biden, porque o Senado também está republicano, né? Republicano então, aí tem um equilíbrio. Você tem um equilíbrio. Então, assim, para o mundo, de um modo geral, você tem um equilíbrio na democracia dos Estados Unidos, né? Um líder que seja estável, né? Que seja equilibrado. E ele é um homem de centro, né? Embora a vice dele seja mais à esquerda, mas ele é um homem de centro. Sim, a história dele é um homem de centro. E outra, talvez o equilíbrio venha em boa hora, porque ele vai ter que negociar com o Partido Republicano. E isso é bom na democracia. Né? Sim, sem dúvida. Então, está se elegendo um imperador. O que se gostou foi exatamente isso, né? É você ter, de fato, uma pessoa que não é autoritária, que não quer fazer a sua vontade como se fosse uma verdade última, que quem discordar é um imbecil, né? Desculpe o termo. Aquele estourado, né? Então, assim, ou concorda comigo ou você é um imbecil, porque a estratégia do trumpismo é essa. Era o tudo ou nada. Ou você concorda comigo ou você é um completo idiota. Cabo de guerra permanente. Pois é. Então, assim, isso não é bom para o mundo, né? Você viu aí a ascensão de alguns líderes de ultradireita e tal. Isso não é bom para o mundo, né? Porque exatamente o mundo converge hoje. E o centro é que está o equilíbrio. Converge para um universo de mais paz, né? De mais equilíbrio, de mais, enfim. O equilíbrio não está nos extremos, multilateralismo, né? O equilíbrio nem está na ponta de cá, está no meio, né? Está no meio. A virtude está pelo centro de Aristóteles, né? Então, assim, mas aí o mundo caminha todo para esse multilateralismo, né? Mas aí ele criou essa briga com a China, né? Criou esse America First, né? Enfim, primeiro a América, né? Tornar a América grande de novo. Na época da Guerra Fria, o inimigo era bem real, a União Soviética, né? Quando deixou de existir. Mas ele precisa criar esse inimigo imaginário, as pessoas sempre acreditam naquela narrativa dele, de que precisa, de fato, ter um líder como ele para poder lidar com aquilo ali, porque se não for ele, estamos ali derrotados, né? Ele se alimenta disso. Alimenta desse perfil bélico, né? Se alimenta desse perfil bélico. Então, isso é muito ruim para a democracia, né? Porque nos Estados Unidos você tem uma democracia muito consolidada, que eu acho que aqui no Brasil nós temos também. Mas certas republiquetas balançam com uns negócios desses, entendeu? Balançam. Então, assim, aí você começa a estourar um pouquinho ali, outro ali, e depois você vem uma onda que, por mais que a democracia tenha suas fragilidades, seus defeitos, eu imagino que não exista nada, como o Churchill dizia, né, nada melhor do que a democracia. É o pior regime com exceção de todos os outros. Todos os outros, né? Então, eu acho que é isso, Renato. Eu acho que a gente vive num mundo multilateral, globalizado. A democracia tem que prevalecer, não necessariamente ser esquerda ou ser direita, isso tem importância para a democracia, mas é importante que você tenha um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é importante para a democracia. Doutor Rodrigo Martiniano, eu queria agradecer o webinar do doutor Rodrigo, transmitido todas as terças, né, ao vivo, né? Terças às 16 horas na Unipasse. Na plataforma Zoom. Plataforma Zoom tem um link que é disponibilizado pela Unipasse. Isso. Quem quiser clica e participa. Toda terça-feira tem acontecido, né, esses webinars. 16 horas? 16 horas, toda terça-feira. Muito bem. E ontem foi exatamente o webinar com a participação do doutor Rodrigo Martiniano, em que ele debateu algoritmos, desinformação e abuso do poder das eleições. E como o doutor Rodrigo integra o grupo de estudo Estado e Constituição Política, né, esse grupo sempre, né, doutor, discute. E essa eleição é um caldo importante para que futuramente o senhor volte aqui para a gente analisar qual foi o impacto nas eleições dessas coisas das mídias. Né? Tudo é aprendizado, né? Aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu acho que a gente converge hoje para o mundo. De fato, a gente tem que considerar a importância, talvez até mais, da mídia tradicional para essa mídia social eletrônica, né?
a gente converge também para a necessidade de uma aproximação do próprio parlamento, do governo, também através dessas mídias. Você vê hoje o presidente da República, ele praticamente não usa o TV oficial, o horário oficial, aquele TV. As lives, né? São as lives. Hoje ele faz live pelo Facebook para se comunicar com o eleitorado dele, o Twitter, o Trump usava o Twitter, né? Então hoje os políticos já estão usando as ferramentas das redes sociais para se comunicar com as pessoas, não necessariamente com o seu eleitorado. Né? Eu sigo políticos que eu concordo e que eu discordo para ter informação. Porque hoje você não tem mais um canal oficial. Hoje o canal oficial é o próprio Facebook, é o Instagram, é o Twitter daquele político. E é importante que você vai na fonte, né? Quer dizer, é ele que está falando. Então, e a gente tem hoje a necessidade de a gente ter esse governo mais tech, digamos assim. Né? Então, se a eleição se tornou isso, é claro que a gente tem exclusão social e exclusão digital, que é uma coisa que ainda afasta certos segmentos do acesso a um smartphone ou a própria internet, a um computador. A gente tem que ter, mesmo com essa situação que nós temos, é claro que tem que ter política pública para resolver isso, mas diante desse cenário que é global, a gente precisa também pensar a democracia nesse universo digital. Tá? Então, a gente tem que pensar ferramentas eletrônicas de participação popular, ferramentas eletrônicas de participação das pessoas no engajamento em torno de políticas públicas. A gente tem que pensar nas pessoas participando também de forma eletrônica no orçamento, por exemplo. Então, assim, a gente está hoje, o mundo todo está estudando novas formas de você ter uma democracia mais efetiva por intermédio, hoje, dessa aproximação que é permitida, até com mais facilidade, por uma ferramenta eletrônica. Você precisa falar com um deputado, você tem que vir aqui bater na porta dele, ou mandar uma carta. Não tem sentido. Hoje você manda um e-mail, fala com ele pela rede social, manda um WhatsApp, né, para o gabinete e tal, e tem um retorno muito mais rápido, muito mais fácil. Então, cada vez mais você tem, também a gente não pode só satanizar, as redes sociais têm a parte negativa, obviamente, tem esses riscos todos que a gente está aqui conversando esse tempo todo, mas também há uma parte positiva, porque as pessoas, querendo ou não querendo, às vezes com pouca ou má qualidade, mas as pessoas estão se informando cada vez mais e se interessando por política. Né? Até pouco tempo atrás, quem gostava de política sempre conversou sobre política, né? Mas é aquele negócio, né? Não se conversa sobre política e religião. Na verdade, é o contrário. Religião é tudo bem, mas política não. Tem que se conversar. Política a gente tem que conversar. Né? Então, cada vez mais a gente consegue conversar mais sobre política com pessoas muito diferentes de você, e isso permite, de certo modo, por mais às vezes que a pessoa não ceda ao seu argumento, ou você não ceda ao argumento do outro, mas você ali, nessa conversa, né, nessa discussão, você consegue pensar um pouco diferente, aprofundar ou reforçar suas próprias crenças. Né? Doutor Rodrigo Martiniano, muito obrigado. Procurador-Geral da Assembleia, hoje aqui comigo, a gente fez uma caminhada muito interessante a partir da palestra que ele proferiu ontem, no webinar, Algoritmo, Desinformação, Abuso de Poder nas Eleições. A gente passeou aqui pelas redes sociais, pelas eleições municipais e até mesmo pelo grande evento da democracia do ano, que foi, indiscutivelmente, as eleições nos Estados Unidos. Galvanizou a atenção pela importância, né, doutor, que tem os Estados Unidos no contexto do mundo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os ouvintes da FM Assembleia, a todos os telespectadores da TV Assembleia. É sempre um prazer estar aqui, Renato. Muito bom tê-lo aqui. Mais uma vez, doutor Rodrigo Martiniano, que eu reputo como um colaborador do programa. É sempre muito bom quando o senhor vem aqui ao Questão de Ordem, Procurador-Geral da Assembleia, convidado hoje aqui do programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá.